Se você já precisou comprar um pneu para o seu carro, você provavelmente ficou em dúvida quando chega numa loja de venda de pneus e vê vários tipos, várias especificações de pneu. Por exemplo, 175/70 R13 ou 185/70 R13. O que significam esses números? Isso é muito importante. Primeira orientação é sempre comprar o pneu orientado pelo fabricante do seu carro. Isso sempre está no manual do proprietário, porque lá está a especificação do pneu certo para o seu carro, aquele que vai dar melhor desempenho, maior segurança, maior dirigibilidade nas curvas, nas frenagens e tudo mais. Então essa é a primeira orientação. Mas chegando numa loja, se você tem dúvida, o que significam esses números, né? Isso é muito importante saber, o que significa cada um desses números da especificação do pneu. Vamos tentar entender um pouco a respeito desses números. Por exemplo, um pneu 175/70 R13 e um 185/70 R13. O que diferencia? Diferencia os três primeiros números. 175 e 185 é a medida da seção transversal do pneu, a banda de rolagem que chama, aquela parte que vai em contato com o solo. Esses três primeiros números é sempre referido em milímetros. O que significam os outros números? Por exemplo, 175/70, 185/70. O que significa esse 70? Esse 70 é o percentual, é uma relação entre a altura do pneu e a sua largura. Então, isso é em percentagem. Por exemplo, 70 significa que esse pneu tem uma altura, que é o perfil, que é a distância entre o aro até o chão, a banda de rolagem, é 70% da sua largura. Isso é importante na especificação do pneu. E os outros números? R13, R14 e assim por diante. O que significam? R é de raio. R13 significa que o raio, o diâmetro do seu pneu, que é aquele diâmetro interno do pneu, que tem o diâmetro externo, o mais externo, e o interno, aquele que seria, vamos assim dizer, o diâmetro do aro. Esse R13 significa que é 13 polegadas de diâmetro interno do pneu. R14 é 14 polegadas de diâmetro interno do pneu. Esse é um dos principais números de referência do pneu, porque você não pode, se o seu carro usa o R13, querer usar o R14 ou vice-versa. Isso é uma especificação que vem no manual do carro e é muito importante, não pode ser trocado. Tem que ser sempre R13, R14 e assim por diante o seu pneu. Quanto menor, menor será o pneu. Mas sempre ficam algumas dúvidas. Por exemplo, eu vou numa loja e encontro lá pneu 175/70 R13, mas o meu carro usa 185/70 R13. Eu posso usar o 175? É uma dúvida. Muitas vezes está mais barato ou eu não encontro o 185. Eu posso usar? Bom, poder até pode, mas sempre é bom seguir a recomendação do manual do usuário do carro, aquilo que foi projetado para o seu pneu. Porque usando um pneu mais estreito, você perde aderência nas curvas, você perde aderência nas frenagens. Tem alguns inconvenientes, não é muito bom usar. Em último caso até pode, mas é sempre bom seguir o manual do usuário, usar o pneu certo. Mais largo significa mais aderência nas curvas e nas frenagens. E essa altura do pneu me traz muita influência? Por exemplo, entre o 175/65 e o 175/70, posso usar de um ou outro indiscriminadamente? Olha, isso também traz alguma influência no veículo, porque 65 significa 65%, é a relação entre a altura do pneu e a sua largura. E o 70 significa que é 70%. Significa que quanto maior o número, mais alto. Quanto menor, mais baixo. Então, um carro com barra 65 vai ficar um pouco rebaixado. A juventude gosta de carro mais rebaixado. Isso
Pode até trazer algum embelezamento, que quem gosta, mas não é muito recomendável. Se o seu carro usa um pneu barra 70 e você quer usar e quer adquirir um pneu barra 65, ou porque é mais barato, ou coisa assim, até pode. Só que o seu carro vai ficar um pouco mais baixo. Isso traz alguma consequência, porque nessas ruas esburaqueadas que nós temos hoje em dia, vai absorver menos os impactos, né? Agora, se você tem um barra 65 e quer usar um barra 70, isso já não vai dar muito certo. Por quê? Porque daí vai raspar no paralama. Não vai ficar muito bom esse pneu um pouco mais alto do que o da sua especificação. Isso são apenas conhecimentos elementares, mas já ajuda na hora de comprar um pneu. Quando você tiver que substituir ou... Outra dica importante é sempre que trocar pneu do seu carro, troque a dupla do mesmo eixo. Nunca, por exemplo, troca só o pneu direito e não troca o esquerdo. Daí um fica velho, o outro é novo. Isso vai trazer instabilidade, vai forçar, vai forçar suspensão, etc. É sempre bom substituir os dois. Ou os dois usados, mesmo grau de uso, ou os dois novos. Aí o carro vai andar mais certo, mais parelho, vamos assim dizer. Não forçando peças, não forçando outros componentes do seu carro.